Seja muito bem-vindo a esse canal, que bom que você está aqui comigo mais uma manhã para a gente falar sobre a coisa mais importante do mundo, que é sobre o nosso Deus, sobre o nosso Jesus, que nós amamos e queremos tanto vê-lo. Ontem, gente, me perdoe, eu não consegui postar vídeo. Ontem foi um dia muito turbulento e eu não consegui vir. Então, hoje eu vou fazer um compilado do que a gente ia estudar ontem e do assunto de hoje, já que eles se complementam. Combinado? Vamos lá. O assunto de ontem era sobre o santuário divino. Você já estudou sobre o santuário? Você conhece as profecias do santuário? E você sabia que existe um santuário celestial? Deus ele pediu que construíssem um santuário na terra, porque esse santuário seria um lugar onde Jesus, Deus, ele próprio ia habitar, no meio do povo, para que as pessoas tivessem um lugar onde elas conseguissem ir e sentir a presença literal de Deus, onde elas sentissem e vissem aquele ambiente totalmente preparado como a casa de Deus. E Deus queria morar no meio do povo. E aí Deus falou assim, olha, Daniel 8, 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava e o santo lhe perguntou, até quando vai durar as visões de sacrifícios diários suprimido e das transgressões e da transgressão dolorosa? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que seja pisado aos pés? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que assentou à direita do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Aqui está se referindo ao santuário celestial, que não foi nenhum homem que construiu, mas foi o próprio Deus. Ele fez um santuário no céu e ele usou esse santuário como exemplo para que fosse replicado aqui na terra e o Senhor pudesse habitar no meio de nós. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, terremotos e forte chuva de granizo. Olha só que interessante, né? Abriu-se então o santuário de Deus que se viu no céu, tá lá em Apocalipse. Por que existe um santuário no céu? A gente entendeu, né, por que existiu na terra. Porque Deus pediu que eles fizessem um santuário para que o Senhor pudesse habitar no meio do povo. Mas por que tinha um santuário no céu? Você já ouviu falar sobre isso? Que a Bíblia fala, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, sobre um santuário que existia no céu. A gente vai estudar sobre isso. Tem um versículo aqui na nossa lição que ele fala que todas as pessoas que acreditam no Senhor deveriam estudar sobre o santuário, entender o seu real significado, porque o santuário tem a ver totalmente com Jesus. O santuário é Jesus. Quando Deus pede para os homens fazerem um santuário, ele mostra um modelo de santuário e ele pede para que repliquem de igual forma. Não podia ser mudado nada. O santuário tinha o pátio, que era onde acontecia os sacrifícios diários na época de Jesus. Antes de Jesus morrer na cruz, Deus ele fez um acordo com Adão e Eva. Você lembra disso? Quando eles pecaram, Deus matou um cordeiro e fez para ele vestes, para que eles pudessem se vestir com a pele do cordeiro. O próprio Deus fez isso. E quando ele matou ali o cordeiro, ele falou para eles, olha, o salário do pecado é a morte. Então, se vocês pecaram, alguém precisa morrer. E aí, ele sacrifica o cordeiro, e aquele cordeiro simboliza a morte futura de Cristo, que seria uma expiação pelo meu e pelo teu pecado, que seria a forma de pagar.
O cordeiro significava ali um cartão de crédito. Você paga ali na hora, mas na verdade você vai pagar depois, entende? Jesus, ele seria o pagamento futuro. Por isso que na Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus, ele significa aquele cordeirinho que era morto como sacrifício. Mas na verdade aquele cordeirinho não perdoava pecados. Ele só estava mostrando que Jesus um dia viria de forma como ser humano, né? Um Deus vir como um ser humano, sofrer, padecer como um cordeiro, sem reclamar, sem fazer nada, aceitar apenas aquilo, e ele morreria pelo pecado de toda uma humanidade. Então no santuário tinha esse lugar de matar os cordeiros, depois tinha um lugar santo, que ali faziam as orações, as intercessões. Lá no santuário tinha várias coisas, eu vou deixar foto para vocês verem, que simbolizavam tudo ali, a parte de Cristo. Cristo era o pão, Cristo, ele é a luz, Cristo era tudo. Tinha o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E no lugar santíssimo tinha ali a Arca da Aliança, que tinha os 10 mandamentos que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Tinha o maná que desceu do céu e que não se estragava. Tinha a vara de Arão que floresceu. E ali em cima dessa Arca da Aliança tinha uma tábua de ouro e 2 anjinhos cobridores. E ali aparecia a presença de Deus que se chamava Shekinah, através de uma fumaça que aparecia ali. E uma vez por ano, o sumo sacerdote ia ali e ele fazia o perdão pelos pecados. Ele fazia a purificação desse santuário. E todas as pessoas, os judeus, as pessoas que aceitaram a Cristo, elas ficavam ali, que aceitaram o perdão de Deus, ficavam ali no santuário, ao redor, para que o seu perdão fosse aceito por Deus. E lá no céu também tem um santuário. E Deus, em 1844, assim quando terminou o tempo profético de 2.300 tardes e manhãs, que o santuário seria purificado, o próprio Jesus, que é o meu e o seu sumo sacerdote, que é o meu e o seu advogado, nosso Deus é nosso advogado, ele saiu do lugar santo, que é ali o lugar do santuário, que era o terrestre, agora o celestial. Ele saiu do lugar santo para o lugar santíssimo. E o que Jesus começou a fazer desde 1844? Jesus começou a olhar para o nosso caso, para a vida da Evelyn e falar, olha, ela pediu perdão por isso, então eu vou lá até Deus e falo, Senhor, perdoe a minha filha. E Jesus começou o julgamento. Hoje, queridos, eu e vocês estamos sendo julgados. Não como forma de querer que a gente pague, mas Jesus está julgando a nossa causa com a sua graça, com o seu amor, com o seu perdão. E se você hoje pedir perdão ao Senhor, Ele purificará a tua vida e Ele vai te conceder o perdão que você deseja. E Jesus está julgando todas as causas, por isso que hoje é o tempo da salvação, não é amanhã. Não vai existir uma segunda chance. A chance é hoje. Se você precisa se arrepender de alguma coisa, se arrependa hoje, porque hoje Cristo está julgando as nossas causas. Movimento mundial. Aqui Apocalipse 14. Tem um verso que é Apocalipse 14, 6 e 7. Viu outro anjo voando pelo meio do céu e ele tinha um evangelho eterno para pregar sobre todas as línguas, povos, e dizia: temam a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorar que ele fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Cristo chama hoje a todos nós a adorarmos um Deus que fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Há um Deus que é poderoso, maravilhoso e que tem tudo nas suas mãos. O Senhor, Ele nos convida a isso. E Jesus e os seres celestiais, eles nos observam e eles fazem, né, com o coração ali contrito, pedindo, intercedendo por nós, para que nós possamos adorar de coração aberto ao Senhor.
O Espírito Santo, ele está insistindo na nossa vida. E ele quer que nós aceitemos o perdão de Deus. O santuário tem a ver com a graça de Deus. A graça de Deus que nos purifica o nosso pecado. A graça de Deus que pode consertar a nossa vida. A graça de Deus que pode transformar tudo aquilo que precisa ser transformado em nós. Mas para isso, nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor fazer morada. E a oração de hoje é o seguinte: é necessário que você ainda profetize. Eu te louvo, Senhor, pela fidelidade das profecias bíblicas e pelo privilégio de fazer parte do seu cumprimento. Muitos povos das suas línguas e reis, reaviva a tua igreja com o poder do Espírito Santo para que o Evangelho eterno alcance todo mundo e que Jesus volte logo. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Um grande beijo.